Como é que você vê hoje o jornalismo brasileiro de uma forma predominante para a esquerda e pouco espaço para a direita? Como é que você analisa esse cenário do jornalismo brasileiro hoje? O cenário do jornalismo brasileiro acaba sendo o resultado de um projeto planejado a longo prazo, justamente pelas mentes pensantes da esquerda, né? A esquerda tem uma coisa ao seu favor, que é a paciência. Eles são muito pacientes, eles estão aí no game há muitos anos. A gente é novo nessa parada, né? Alguns podem chegar e falar assim, não, eu sempre fui da direita, talvez sempre fomos conservadores, mas o entendimento da causa conservadora, isso não era latente na população, na sociedade. Verdade. Isso foi uma coisa que acendeu aí de 2012, para quem veio mais antigo, alguns em 2014, outros no 2016 no Fora Dilma, outros só com a eleição do Bolsonaro em 2018. Outros ainda nem sabem. Então, assim, a gente é muito novo. A esquerda, ela é muito antiga, muito paciente. Eles trabalham desde 1965, né, tomando as universidades, fazendo aquela vibe gramscista da Revolução Cultural e tudo mais. E aí tomaram as universidades e, por essa razão, hoje você tem uma hegemonia na comunicação, uma hegemonia no jornalismo. E o jornalismo, por sua vez, ele acaba sendo completamente enviesado, né? Tem uma frase do Paulo Figueiredo, mora nos Estados Unidos, também é um jornalista independente, fez durante muitos anos Jovem Pan, hoje, Sem verdade, Filtro. Ele é um exilado político. Ele é um exilado, né? não pode. Passaporte cassado e tudo mais, né? O Paulo Figueiredo fala uma frase muito icônica, ele diz que o jornalismo profissional morreu. Fazendo alusão, obviamente, ao jornalista da Globo, desses veículos de comunicação mais tradicionais, que usa aí o teleprompter, o terno e a gravata e tudo mais, toda aquela infraestrutura para falar mentira, né? A gente não fala isso simplesmente porque, vocês falam isso porque vocês têm inveja, porque não tem estrutura. Olha, na boa, é importante a estrutura. Eu, particularmente, se você for pesquisar minha produção de conteúdo, tudo aquilo que eu faço, eu tento fazer com o máximo de profissionalismo possível. Trabalhei durante 10 anos na produção fonográfica cristã protestante, com os grandes artistas da cena gospel, produção de grandes eventos no Rio de Janeiro, Marcha para Jesus. Então eu sei o que é fazer um baita do evento, eu sei o que é um evento organizado. Sim. Quando eu venho para São Paulo, por exemplo, eu vejo isso. São Paulo é uma cidade organizada, cosmopolita, as coisas que o paulista determinam fazer, fazem a parada funcionar. Por isso que os festivais, as coisas acontecem aqui na cidade. Sim. Eu sou carioca, tem aquela rivalidade, Rio de Janeiro e São Paulo, mas eu reconheço que, vocês estão anos-luz no que diz respeito ao comprometimento com o trabalho. Mas eu sei o que é isso, sei o que é fazer. A esquerda faz isso muito bem. Agora, os caras têm a TV... Os caras têm um microfone de altíssima geração, a qualidade 4K, 8K, Full HD e tudo mais, o terno da Armani, o teleprompter, a voz impostada do William Bonner, mas os caras não têm a verdade. Os caras não têm a verdade. Você acha que hoje, vamos se falar assim, com essa liberdade que ainda temos nas redes sociais, foi um incômodo para o jornalismo esquerdista no Brasil? Óbvio. Primeiro que o advento da internet, ele praticamente interrompe essa monopolização da informação. Havia um monopólio da informação. William Bonner, nas eleições presidenciais, nas prévias, ele diz claramente para o Lula, você foi inocentado. Poxa, isso aí é um desrespeito, isso é uma irresponsabilidade sem tamanho, porque o Lula em nenhum momento foi inocentado. Mas quando o cara que não tem acesso à internet ainda, porque ainda temos muito, até aqueles que têm acesso à internet usam o conteúdo político como segunda opção, terceira opção. O cara tá vendo musiquinha do TikTok, tá vendo o lance do futebol, do Campeonato Brasileiro, o cara não tá olhando a vibe política, as notícias políticas. Quando ele fala isso, eu tenho uma máxima comigo que é muito forte, que é o seguinte: toda opinião publicada tem o poder de mudar a opinião pública. É verdade. Então o que o William Bonner fez foi uma opinião publicada. O senhor foi inocentado de todas as acusações. Cara, a galera que tá lá em Quixeramobim, em Pindamonhangaba, com o telefone assistindo futebol, não desmerecendo quem tá nos interiores, o cara olha e fala assim, o Lula foi inocentado, saiu na Globo. Foi o William Bonner falou, minha mãe falava isso, né? Deu na televisão, é verdade, né? Assim que nossos avós falavam, né? Sim. Então, assim, as pessoas ainda acreditam nisso, eles usam todo esse aparato estatal, né, de comunicação, de infraestrutura para mentir para as pessoas. Mas o advento da internet realmente foi uma coisa que quebrou o monopólio da informação. E é óbvio, por essa razão, eles perderam dinheiro. E vou te falar, a briga deles não é só contra os conservadores. A briga deles é em geral, é contra a internet no geral. Esse PL das fake news, né, o PL 2630, se não me falha a memória, além de cercear
a voz conservadora na internet, as grandes empresas de telecomunicações fazem lobby no Congresso Nacional para impedir outras vozes. Veja, propaganda publicitária. São Paulo que domina essa questão do mercado publicitário no Brasil. Embora as peças acontecem muito no Rio de Janeiro, os artistas estão no Rio de Janeiro, mas São Paulo domina a questão das empresas que gerenciam isso. Cara, imagina que o cara, para fazer uma propaganda de um refrigerante, pra gente não citar o nome aqui, ele tinha que contratar um artista, ele tinha que pagar a maquiagem, pagar a estrutura de estúdio pra produção, depois pagar a Globo para que fosse veiculado lá. Uma fortuna. Se fosse veiculado no Jornal Nacional, no intervalo do Jogo do Brasil, pô, mais de R$1 milhão. Agora, velho, você pega um influenciador desse que tá estourado no TikTok aí, você paga diretamente pro cara, quando o cara não tem uma estrutura de assessoria, ou então tu paga um escritório que agencia o cara. Enfim, descentralizou as receitas financeiras também. Sim. Não é só o monopólio da informação. As receitas também foram descentralizadas. Hoje o cara não liga pra Globo pra apresentar o produto dele. Hoje ele fala com um podcast, pro 22 Brasil Cash, que tá aberto pro patrocínio, pode vir, que a gente quer. Fala com um influenciador desse digital. Enfim, o valor muito menor, o recurso vai direto pro influenciador e pro time dele, ou seja, diminui o custo, diminui a centelha de sangria de produção, de grandes produções, e isso, obviamente, faz com que os grandes monopólios, que é a Globo e tantos outros veículos de comunicação, perca esse recurso e aí, meu irmão, começa a fazer lobby para censurar a liberdade do povo. Agora você falou uma coisa de perdas, né? Será que essa perda aí é financeira? Quando o Bolsonaro ele segurou a grana de publicidade, não houve um incômodo meio generalizado desse jornalismo, dessa mídia que controlava e pegava toda essa grana para eles? Sim, cara, houve. Eu tenho duas visões a respeito dessa questão do presidente Bolsonaro junto à secretaria a SECOM, né, segurar essa questão dos recursos. Porque assim, cara, isso foi legal, porque no ponto de vista da militância, é legal você falar assim, a Globo vai falir porque não tem recurso e tudo mais, mas a gente precisa entender, assim, na questão mais sóbria da coisa, que eles não precisam, não depende somente do governo, embora uma fatia muito generosa de seu orçamento é usada com recursos públicos. Isso é um fato. Mas os caras, venhamos e convenhamos, por mais que a gente faça crítica, eles são os melhores profissionais. Eles são os melhores, os mais habilidosos. Você vê qualquer programa da Globo, a imagem é muito melhor, enfim, a produção é muito melhor. E isso, obviamente, que atrai também os produtos para divulgarem na grade de horário desse telejornal ou da emissora. Agora, realmente, no ponto de vista emocional daquela coisa, de você estar na rua e falar assim, pô, a Globo tá sem a grana, acabou a mamata, isso é bacana. Mas do ponto de vista mais sóbrio, quando a gente olha a coisa de maneira mais com o pé no chão, isso gerou muito dano pro governo Bolsonaro. Porque assim, não que os caras fizessem diferente, ou fossem fazer diferente, sim, mas os caras viraram a ponto 50 pra gente, assim, meu irmão, e tiro pra tudo quanto é lado. Assim, pandemia foi uma parada dessa. Se o presidente Bolsonaro fizesse exatamente o oposto, todo mundo de máscara, todo mundo em casa, eles iam falar que a economia estava quebrando. Eles iam... Enfim, a gente arrumou um inimigo com a comunicação quando a gente fecha a torneira da maneira como foi fechada, que foi um inimigo que, em todo tempo, eles brigavam com a gente. Na novela, mano, os caras começaram a fazer pauta na novela para falar mal do governo. Então eu não sei até onde isso, e óbvio, eu não tô dizendo que isso foi um erro do presidente Bolsonaro, até porque as decisões dele também são baseadas de acordo com as informações que ele recebe dos seus respectivos ministros. Então o ministro ele pode chegar e falar, não, presidente, isso aqui pode gerar um dano aqui, isso aqui pode gerar um sucesso, pode abrir uma porta, isso aqui pode fechar. Talvez a assessoria dos ministérios também não foi tão eficaz quando chegou e falou, ó, fecha a torneira com força. Porque a gente abriu guerras e travou batalhas em vários flancos, né, cara? Pô, você trava batalha com o judiciário, você trava batalha com a oposição política, você trava batalha com a imprensa e você trava batalha com pessoas que se dizem ser os seus amigos, né? Sim. Joyce Halseman, Alexandre Frota, a galera que tá contigo, que diz que tá contigo, mas não é. Então, talvez, isso aqui é uma questão de sugestão ou de pensamento, até porque o leite já foi derramado, não adianta chorar o leite derramado. Sim. Mas talvez pudéssemos ter sido um pouco mais maleável para que a gente não tivesse tanta rejeição da comunicação. Mesmo que a gente tenha uma lacuna da comunicação hoje descentralizada, sim, o monopólio e grande fatia da população ainda se informa pelo telejornal tradicional.